Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto virtual da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Feliz. Que bom que estamos mais uma vez reunidos aqui para este momento de meditação, neste domingo de manhã, Dia do Senhor. Somos saudados nesse culto com as palavras das senhas diárias para esse 12º domingo após Pentecostes. Do Salmo 62, versículo 8, nos vem a seguinte palavra: confiem sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Ele, pois Ele é o nosso refúgio. Que a gente possa sempre confiar em Deus, abrir o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Hoje, nessa manhã, nesse momento de culto, é exatamente isso que queremos fazer. Abrir o nosso coração, a nossa vida, se encontrar com Deus. E isso faz com que a nossa vida seja transformada. Esse é o tema do culto de hoje. Deixar-se transformar pela mensagem de Deus. Por isso, pense como era a sua vida há um tempo atrás. Pense as transformações que os novos dias trouxeram. Neste ano, quanta transformação! Tudo isso nos mostra que a vida está sempre em andamento e ela é sempre nova. Assim também deve ser a nossa fé. Sempre deve encontrar novo ânimo e deve se transformar para melhor, se fortalecer e se colocar cada vez mais perto do Senhor. Esse é o caminho que leva à salvação. Que nós possamos refletir sobre esse tema, deixar-se transformar pelo Evangelho, pela fé, e que a gente também celebre um bom culto em conjunto. Tivemos uma semana de bastante frio, uma metade, final da semana de bastante frio. Hoje temos um domingo frio, mas agradável, um dia bonito. Por isso cantamos com o Coral Evangélico da Feliz, A Cada Dia Nasce de Novo o Sol. Com o Coral Evangélico da Feliz, Maestro Martin Altefor. A cada dia nasce de novo o sol, assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar para conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar, é bom viver e despertar para conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça.
Prezado membro da nossa paróquia, você que nos acompanha pelas redes sociais, hoje estamos nos propondo a falar sobre deixar-se transformar pela fé. Mas isso nem sempre é fácil. Também não é fácil na nossa vida adaptar-se às novas realidades. Eu pedi no início do culto que vocês pensassem como era a vida de vocês um tempo atrás. Talvez vocês irão perceber ali mudanças que foram bem recebidas, mas também vão perceber mudanças na vida que foram difíceis de se fazer. Nem sempre é fácil deixar-se transformar, e isso também é na fé. A fé nos traz muita bênção, mas também nos traz muito compromisso, muito serviço e transformações que requerem força e ânimo de alma. Nem sempre é fácil e às vezes também tropeçamos nesse caminho. Por isso vamos orar ao Senhor e pedir o seu perdão. Oremos em oração de confissão de pecados. Senhor nosso Deus, chegamos nesse momento para pedir o teu perdão e a tua misericórdia, pois nem sempre nos deixamos transformar pela tua palavra, pelo teu evangelho, pela tua fé. Muitas vezes nos agarramos a ideias que não conferem com o ensinamento de Jesus Cristo, guardamos rancores, ódios, raivas em nosso coração, não damos espaço para o perdão, para a novidade de vida. Senhor, isso tudo acontece porque somos pecadores, somos pecadoras. Não negamos essa essência, essa parte do nosso ser. Sim, somos desviados do teu caminho, somos seres humanos, mas também somos teus filhos e filhas. Por isso pedimos, Senhor, ajuda-nos a nos transformar sempre para melhor, a sermos cada vez pessoas mais capazes de viver a fé, de fazer como Jesus Cristo fez, de andar como Jesus Cristo andou, de viver como Ele viveu. Perdoa-nos, Senhor, quando não conseguimos nos transformar, quando não conseguimos essa conversão, que deve ser diária. Por isso pedimos o teu perdão, quando juntos e juntas dizemos Amém. Jesus Cristo veio trazer a boa nova do Evangelho. Novidade. Novidade sempre traz transformação. É preciso que a gente também se deixe tocar por essa novidade do Evangelho, que mesmo com mais de 2000 anos depois que foi trazida por Jesus Cristo, ainda é nova, ainda nos traz ensinamento e ainda deve ser vivida por nós. É o Evangelho que transforma. E ele transforma também através do perdão. Por isso eu anuncio o perdão dos pecados e o faço em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estimados ouvintes, devo confessar que a minha personalidade, isso nós conversamos aqui em casa bastante, é de alguém que não gosta muito de mudança. Então, quando a gente tem que fazer alguma coisa aqui em casa, eu sempre fico um pouco assim, relutante. Eu não quero trocar as coisas de lugar, eu não quero trocar a cama de lugar, não quero trocar o sofá de lugar. Minha esposa sempre faz isso mais. E às vezes, depois de um tempo eu vejo que ela mudou, eu digo, poxa, realmente ficou melhor. Então, mesmo relutante, eu tenho que concordar que mudar faz bem. E às vezes a gente precisa se dispor a isso. Assim também deve ser na nossa fé. A gente deve se transformar sempre na fé. E sempre para melhor. Porque os que confiam no Senhor sempre têm novidade de vida. Por isso cantamos o hino Os que confiam no Senhor, depois da nossa leitura bíblica e prédica. Os que confiam
Os que confiam no Senhor, eles são fortes também para mudar. A palavra bíblica de hoje vem da carta de Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 8. Geralmente temos a leitura do Evangelho para a pregação. Hoje temos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 8. E lá está escrito o seguinte: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usem os dons diferentes. Portanto, usemos os nossos dons diferentes de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. E quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Até aqui a palavra para a pregação de hoje. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus, aguarda no coração e a pratica no dia a dia. Aleluia! Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vós. Hoje vamos falar sobre deixar-se transformar. O texto de Romanos fala sobre transformar-se completamente através da fé. Também traz exemplo dos nossos dons que fazem com que a gente possa se colocar a serviço da fé do próximo. Os nossos dons e habilidades também nos transformam quando a gente coloca eles a serviço do bem comum. Só que deixar-se transformar nem sempre é tão simples, porque requer mudança, requer sempre nova atitude. Transformação é novo. Mas o novo deve ser bem visto por nós. Nós devemos sempre caminhar para frente. Quando
eu fiz estágio, na comunidade onde eu prestei estágio, a parede do altar, atrás do altar, ela era formada por vários tijolos, era tijolo à vista daí, e esses tijolos eram todos diferentes, de tamanhos diferentes e também de cores diferentes. Então a parede atrás do altar, ela era como um retalho de partes que se encaixavam, mas não eram iguais. Era um recado para a comunidade, de dizer, nós não somos iguais, mas nós formamos uma edificação, que é a igreja. Assim como o texto de Romanos fala do corpo, que tem várias partes diferentes, não são iguais, mas formam a estrutura que dá a vida, que carrega a vida, o corpo humano. Estimados ouvintes, membros das nossas comunidades, também deve ser assim conosco. Nós devemos nos deixar transformar, mas sempre com um pensamento. Deus quer nos transformar para melhor. Deus quer nos transformar a ponto de a nossa vida se encaixar nessa parede que é a edificação da sua igreja no mundo, o testemunho do seu evangelho. Esse texto fala de um chamado para uma renovação. Assim também na nossa vida, nós sempre somos chamados a nos renovar, mas sempre deve ser para melhor. Atitudes como raiva, rancor, discussões, às vezes sem utilidade, tudo isso nos transformam, mas nos transformam para pior. Seria um passo para trás nesse ser igreja de Jesus Cristo no mundo. Nós devemos nos transformar para o bem. Deixar que o Evangelho nos transforme. E esse é o convite. E se nós deixarmos que o Evangelho nos transforme, cada vez nós vamos ter mais capacidade, como o próprio texto diz, de julgar nossas ações, de julgar nossas atitudes e de caminhar sempre para fazer mais a diferença nessa edificação. De ser uma peça sempre importante nessa parede que é a Igreja de Cristo, que é edificada nesse mundo. Pense nisso. Pense em se deixar transformar, mas pense que esse se deixar transformar deve ser para o bem. Quando você tiver um mau pensamento, uma má ideia, pense, isso está me transformando para o lado errado. Pense no perdão de Cristo. Pense no amor de Deus por nós e se deixe sempre transformar para algo novo e bom. Esse é o convite. Nós temos agora um tempo muito diferente. E talvez esse tempo deixou muita gente amarga, gente descontente, gente desiludida também com um ano praticamente perdido. Que a gente não pense assim. Que a gente pense no que nós podemos fazer com essa mudança que nos foi imposta. E talvez no futuro, assim como eu quando olho os móveis aqui de casa e vejo que ficou melhor, quem sabe no futuro a gente possa enxergar que nos trouxe aprendizados, nos trouxe crescimentos e nos mostrou novas habilidades que nós sempre temos, sempre podemos despertar. São os dons que a gente nem imaginava. Que Deus nos conduza nas nossas mudanças. E que essas mudanças sejam para melhor. Que essas mudanças nos façam sempre encaixar melhor nessa parede, que é a edificação de Jesus Cristo, da Igreja de Jesus Cristo no mundo. Que a gente busque isso, mudar sempre para melhor. Que esse tempo, assim como todos os outros tempos da nossa vida, nos tragam essa mudança. E que a gente se deixe transformar pela fé. Amém. Vamos responder às palavras da pregação com o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós temos agora momento reservado para os avisos e teremos também, então, uma nova forma de avisos. Se as nossas comunidades têm algo a comunicar para os membros, eles podem fazer, então, um videozinho. Nós temos mais um comunicado da nossa comunidade evangélica da Feliz, do nosso presidente. Então, ouçamos agora o comunicado do nosso presidente, o Igor Germano Seibert, aqui da comunidade da Feliz. Muito importante o comunicado dele, e a gente deve também levar isso como um convite para que a gente transforme nossas atitudes também, como evangélicos aqui no nosso município e com as coisas que temos. Ouçamos. Um bom dia a todos. Eu venho hoje, em nome da diretoria da Comunidade Evangélica de Feliz, conversar sobre o nosso cemitério, mais especificamente sobre as lixeiras do nosso cemitério. No final de semana passado estivemos lá e encontramos aquelas lixeiras que ficam bem na frente do cemitério nessa situação. Nós temos inclusive lá dentro do cemitério uma placa orientando as pessoas o modo correto a armazenar o lixo nas lixeiras. Se o lixo não estiver ensacado dentro daquelas lixeiras, o caminhão de lixo não recolhe. Então nós fizemos um trabalho, fizemos todo o recolhimento e colocamos dentro de sacos de lixo grandes, aqueles de 100 litros, deu aproximadamente 9 sacos grandes de lixo que estavam entulhados, amontoados naquelas lixeiras. Assim, no dia seguinte, o caminhão pôde recolher tudo aquilo. E dessa forma, então, nós viemos aqui para pedir o apoio da comunidade, para toda vez que for lá visitar algum ente querido, fazer alguma limpeza, a troca de flores, que leve consigo um saco de lixo para emergência. E caso haja alguma produção de lixo, que seja ensacado e armazenado adequadamente nas lixeiras. Assim, com o apoio de todos, nós conseguimos manter o nosso cemitério sempre limpo e organizado. Era esse o recado de hoje. Muito obrigado, um bom domingo a todos. Muito bem, é um recado para uma mudança de atitude, por transformar também nossas ações, condiz com o texto de hoje. Temos os nossos avisos por parte da paróquia, permanecemos com as atividades virtuais até o final de agosto. Eu peço que vocês também se unam comigo em oração para que setembro nos traga novidades. Essa é a minha oração. Eu estou orando para que a curva de infectados diminua no nosso estado, para que a curva também de mortes diminua, para que a gente tenha novidades em setembro. Essa deve ser sempre a nossa oração, nosso pedido para Deus. Por enquanto, em agosto, permanecemos com as atividades virtuais, o que também é uma novidade, foi uma transformação que a gente deixou que também Deus fizesse conosco. Que bom que vocês estão acompanhando esse culto, e isso também a gente leva de ensinamento para depois da pandemia. Cantamos agora com o grupo Ânima o Salmo 23, O Senhor é o meu pastor, com o grupo Ânima. Senhor que
sempre o seu nome eu honrarei. Seu encontro, mil abismos, nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Vamos orar? Pedir que o Senhor esteja conosco e Ele nos guarde também neste dia e nesta semana que se inicia. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu nos deste mais uma oportunidade de estarmos contigo, ouvirmos a Tua palavra, o Teu ensinamento. Isso em si já é transformação para a nossa vida a partir da fé. Pedimos que Tu nos mantenhas sempre firmes em Ti, sempre renovados, para que possamos colocar também nossos dons a serviço e sermos partes importantes na edificação da Tua igreja no mundo. Bondoso Deus, olha por todos aqueles que nesse tempo sofrem por se despedirem de pessoas queridas, seja por causa do Covid ou não. Olha pelos que estão enlutados. De forma muito especial, pedimos, olhe pelas equipes médicas, pelos profissionais de saúde, pelos nossos governantes, que estão todos à frente nesse tempo tão difícil. Bondoso Deus, olha também por nossa família. Cuida das pessoas que queremos bem, nos guarda na palma da Tua mão. Isso pedimos em nome de Jesus Cristo, certos de que Tu ouves as nossas orações silenciosas, que brotam do nosso coração, onde quer que estejamos. Oremos, como Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus possa nos conduzir e nos guardar. Aproveitem esse domingo, que Ele também transforme a nossa semana, a partir desse culto, sempre em algo melhor, em algo especial. Eu sempre lembro agora nesse tempo, e talvez vocês tenham visto também, as flores começam a desabrochar. E as flores passam por uma transformação para melhor, né? Antes de serem flores, elas são botões fechados, né? Não há beleza, mas depois elas se abrem e então a beleza, a cor, a perfume, e assim também deve ser a nossa vida. A gente deve deixar que Deus nos abra, que Deus nos transforme, para que a gente encha de beleza, novidade de vida e salvação esse mundo. Assim a gente edifica essa igreja de Cristo aqui e agora. Fiquem com Deus e um abençoado domingo a todos. Amém.